última sessão do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro participou. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente acompanhado de ministros do governo. O gesto de Sua Excelência de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal. A partir de amanhã, quem assume a presidência da Corte é o ministro Luiz Fux, que já percorreu em sua trajetória todas as instâncias da magistratura brasileira. Luiz Fux é tido como um ministro boa praça do Supremo Tribunal Federal. Ele, que assumiu oficialmente a presidência da maior corte do país, pretende transmitir duas grandes mensagens: a de que buscará aproximar o STF da sociedade e também de que o tribunal vai trabalhar em prol da democracia e do combate à corrupção. O que vem por aí no STF sob nova direção? E como será a relação do Supremo com o governo Bolsonaro? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o tema desse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Para conversar comigo, eu chamei o Wilson Lima, ele que acompanha de perto as movimentações no Supremo, direto de Brasília. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. Sai Dias Toffoli, entra Luiz Fux. Ô Wilson, queria saber qual que é a principal mudança na sua avaliação que deve haver no STF com essa mudança de presidente da corte, hein? Então, a grande mudança que deve ocorrer aí é na relação do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Os integrantes da corte ficaram muito incomodados com a proximidade do ministro Dias Toffoli com o presidente da República. Reuniões fora da agenda, conversas ali com interlocutores da presidência da República. Teve aquela clássica, marcha do presidente Jair Bolsonaro rumo ao Supremo Tribunal Federal com Paulo Guedes, pedindo para que o Supremo ajudasse no combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro cruzou a pé a Praça dos Três Poderes e foi junto com o ministro da Economia e um grupo de empresários até o Supremo Tribunal Federal. Lá em reunião com o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, eles defenderam a normalidade das atividades econômicas. Então, assim, esse tipo de movimento criou, sem dúvida nenhuma, um sentimento muito negativo entre os ministros, E os ministros têm conversado muito com o Fux para que ele tente fazer do Supremo um pouco mais independente, Até para você mostrar, de fato, uma imparcialidade institucional, entendeu, Márcio? Então, não é algo que o Fux deve fazer, de ter uma reunião secreta aqui ou uma reunião secreta ali, entendeu? O Fux, ele deve ter uma postura muito mais institucional com o presidente e imagina-se, que nesse momento o Supremo também pode dar uma mensagem de ser uma corte, um poder mais independente, tá? Por isso que se fala muito nos bastidores que o Fux ele deve olhar mais às ruas. Tem uma frase famosa do ministro Joaquim Barbosa, quer dizer, ex-ministro Joaquim Barbosa, de 2009, que é aquela frase que ele fala o seguinte, basicamente, numa discussão com o Gilmar Mendes, ele fala: Gilmar, Vossa Excelência não está na rua, Olhe para as ruas, A excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de Não vista. vê, Vossa Excelência não tem condições não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia. Então, Ele fala, sai às ruas, ministro Gilmar. Exatamente, sai às ruas, ministro Gilmar. O Fux deve incorporar um pouco esse espírito do tipo, a mensagem que ele quer passar é, parafraseando Joaquim Barbosa, olha as ruas, ministros, olha as pessoas, Inclusive isso é até uma crítica interna, ao Fux, que ele é muito suscetível à voz das ruas. Mas ele deve pensar um pouco nisso, deve olhar e com base nesse espírito ele quer fazer com que o Supremo seja menos protagonista nessa crise institucional, sabe? Essas crises sucessivas de Supremo com presidência, ele quer que o Supremo fique no cantinho dele, que o Supremo não seja protagonista. Ele se contenta se o Supremo for apenas um coadjuvante desse processo todo.
Agora, nessa mudança importante de relação com o Planalto, né, com o Executivo, para a gente tentar simplificar, assim, Will, será que a gestão do STF sobre o Fux vai ser boa ou vai ser ruim para o governo Bolsonaro, hein? Então, eu acho que vai depender do próprio Bolsonaro, né? Essa é a grande dúvida. Por quê? Porque é o seguinte, mas o que acontece nesse processo inteiro? O Fux já disse para os seus colegas que se ele for chamado para conversar com o presidente, ele vai, numa boa, mas dentro da liturgia do cargo como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não vai conversar, não vai ter conversa de bastidor, ele não quer conversa com o interlocutor, ele vai conversar com o presidente. Marcou uma reunião na agenda, o Fux vai lá e conversa, numa boa. Isso é saudável para a democracia, né? Então, vai depender muito de como é que o Bolsonaro vai enxergar o Fux. O presidente e alguns aliados, eles têm algumas dificuldades ali com o Supremo, porque eles enxergam, às vezes, a Suprema Corte como um puxadinho da presidência da República. E esse é um problema, né? Então, e o Fux já deixou muito claro que ele não quer passar essa visão. O Supremo não vai ser um puxadinho da presidência da República. Só que, ao mesmo tempo, o Supremo, na gestão Fux, ele não vai atuar como incendiário da mesma forma como o Toffoli atuou algumas vezes. Exemplo, o inquérito das fake news. Sim. Ele não vai ser utilizado para agir, ele vai ser utilizado para reagir, né? Pelo menos é o que se fala hoje na corte. Então, nesse processo, é por isso que eu falo que depende um pouco mais do presidente, da forma como ele vai lidar com o Supremo, da forma como ele vai lidar com alguns reveses que ele vai ter no Supremo, isso é fato, até porque não dá para você ganhar sempre, né? Então vai depender muito disso, né? Se a reação do presidente for uma reação tranquila, o Fux também vai ter uma relação tranquila em relação ao Palácio do Planalto. Agora, se for uma reação um pouco mais incisiva, o Fux provavelmente vai retornar também de forma igualmente incisiva. Bom, olhando um pouco mais para a questão de pauta, enfim, no Supremo, Wilson, a gente sabe que depende muito, né, do presidente da corte colocar em pauta esse ou aquele julgamento. Nesse ponto, o que deve vir pela frente aí, em termos de julgamentos mais polêmicos, por exemplo, que o presidente Fux deve priorizar, hein, Wilson? Nesse primeiro momento, o Fux ele deve priorizar julgamentos relacionados à agenda econômica. O Fux ele já deixou claro ali para alguns colegas ministros de que ele não vai entrar em bola dividida. É bem nessa linha que eu falei agora há pouco. Olha, eu não quero que o Supremo seja protagonista nesse processo. Eu me contento em ser coadjuvante, me deixa aqui quietinho no meu canto, não mexe comigo, sabe? Então, a partir disso, ele não vai entrar em bola dividida no primeiro momento. No primeiro momento, agenda econômica, vai ter aí uma questão um pouco mais delicada, que é a possibilidade de reeleição em casa legislativa dentro de um mesmo mandato, aquela ação do PTB ingressada pelo Roberto Jefferson, o Supremo vai ter que lidar com isso. Mas o Fux, ele sabe se sair desse tipo de saia justa, né? Ele consegue, né, fugir desse tipo de saia justa. Então é possível que, por exemplo, mesmo diante dessa ação do PTB, não descarte a possibilidade dele segurar o julgamento até que a própria Câmara ou Senado se entendam sobre esse assunto, para evitar que o Supremo entre nessa discussão. Então, nesse primeiro momento, ele não vai entrar muito nessa bola dividida, nesse tipo de bola dividida. Agora, para 2021, aí já começa um outro cenário, né? Porque provavelmente o ministro Fux deve voltar a discutir a questão da prisão em segunda instância, que foi derrubada pelo Supremo no ano passado, então ele deve rediscutir esse tema, né? Ele já sinalizou para alguns amigos que com a mudança ali na corte de pelo menos 12 ministros é possível, né, que esse tema volte à baila, né, novamente. Né? Há vários traficantes de 900 quilos de uma tonelada de cocaína, estão aqui os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, que não me deixam mentir que esses caras são levados em habeas corpus lá na turma e que foram condenados em segunda instância. Também tem uma questão relacionada ao foro privilegiado por mandato cruzado, que atinge diretamente o Flávio Bolsonaro. É uma questão técnica complexa, mas eu vou tentar resumir aqui em alguns segundos. A tese do mandato cruzado é aquela tese de que o cidadão ele mantém o foro privilegiado mesmo se ele de um crime ocorrido em mandato anterior, contanto que não haja uma interrupção dos mandatos.
né? No caso, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, ele saiu de deputado estadual, foi para senador. Então existe uma discussão no Supremo se o fato desse mandato ser continuado, né, em um outro cargo, se mantém ou não foro privilegiado. Então essa deve ser a parte mais delicada que ele deve analisar nesse primeiro momento, né? Então isso bate um pouco nessa linha, né, do Fux de não querer entrar muito de deixar polêmicas para casos muito específicos. Certo. Ele não vai entrar dificilmente ele vai entrar em aborto, dificilmente ele vai entrar em legalização das drogas, dificilmente essa pauta de costumes ele vai entrar em temas mais espinhosos, né? Do ponto de vista de julgamento, deve ser uma gestão com poucas polêmicas. Não se imagina nesse primeiro momento que tenhamos grandes emoções, como por exemplo foi o julgamento do Mensalão com Aires Brito e o Joaquim Barbosa, ou mesmo o julgamento da prisão em segunda instância na época da Carmen Lúcia, entendeu? Então, certo. Os senhores chegaram por indicação de um presidente da República e eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa. Bom, você citou também que o presidente, claro, Luiz Fux, vai ter aí durante esse período mudanças na corte, né? Por exemplo, a primeira delas aí já a aposentadoria de um dos ministros nesse ano, o ministro Celso de Mello, decano da corte. Que tipo de impacto deve trazer aí para o Supremo essa mudança, hein, Wilson? O impacto da saída do Celso de Mello deve pesar, sobretudo na Lava Jato. Tá? Nós precisamos observar os movimentos relacionados à segunda turma. Vamos lá. A segunda turma hoje, para quem não sabe, né, ela é composta pelos 5 ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Fachin. O Celso de Mello se aposenta em novembro. Pelo contexto de pandemia, e nós sabemos que esse processo de substituição de ministro é um processo penoso, demora uns 5 meses, 6 meses, né, não é um processo rápido, ainda mais em contexto de pandemia. É provável que aconteça o seguinte: com a saída do Celso, há uma articulação pro Toffoli, né, que deixa hoje a presidência oficialmente, assuma o lugar do Celso de Mello. Com isso, a segunda turma, né, você tem um cenário em que você tem pelo menos 3 ministros que são da ala garantista do Supremo. Né? O que é essa ala garantista? São os ministros ali mais associados à não punição de criminosos, assim, trocando em linhas gerais, falando aqui num belo e bom português. Isso. Eu ia falar aqui de tecnicismo, direito penal, em linhas gerais é isso. São os caras que são, em que você precisa de um lastro probatório bem mais robusto para botar alguns caras na cadeia para você manter algumas condenações. Essa turma e os juízes, né, mais que punem, né, que são mais rigorosos, né, como é o caso da Carmen Lúcia, o Edson Fachin, o Alexandre de Moraes e o Barroso, na segunda turma eles vão ser minoria, né, porque vai ser só Carmen Lúcia e o Fachin. Então a tendência é que a Lava Jato pode ter um monte de derrotas aí, daqui para frente. Já vem tendo com os empates, por enquanto, que o empate favorece o acusado ou o réu, né? Exatamente, o indúbio pro réu. Isso já está acontecendo na segunda turma. É possível que outros resultados também, né, favoreçam os réus aí do Lava Jato, condenados da Lava Jato, perdão, por conta desse empate. E a perspectiva é que com essa substituição muito provável do ministro para o ministro Dias Toffoli, você de fato tem uma maioria segura para beneficiar esses condenados. Tem um detalhe interessante, mas que no artigo 41 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele fala o seguinte, que a prioridade para a remoção de um ministro de uma turma para outra é a questão da idade, né, da antiguidade. Então, a prioridade para essa remoção seria do ministro Marco Aurélio Mello. Mas ele já falou para todo mundo, olha, eu não quero, como ele, né, no estilo dele, eu não quero migrar de turma. Né? Então ele não quer migrar de turma, então é muito provável que o Toffoli vá para a segunda turma e aí realmente você abra a possibilidade para que a Lava Jato sofra outras derrotas no Supremo. Ministros e juízes são homens simples
Para a gente fechar, Wilson, temos um minutinho aqui, eu queria falar um pouco também sobre o perfil, né? Eu comecei aqui o episódio falando que o ministro Fux é conhecido como Boa Praça, né? Por que ele é conhecido assim? Qual que é a característica pessoal do novo presidente do Supremo aí, Wilson? Então, Márcio, só para a gente fechar essa conversa, o Fux, ele basicamente, e aí me desculpem os estereótipos, né? Isso não é preconceito, muito pelo contrário, o Fux, ele é um carioca da gema. E ele mesmo já falou isso pra gente, que ele é um carioca da gema, entendeu? Então, ele é um cara que ele tem uma boa rede social, ele conversa com os ministros, ele é um tipo... Ele conversa com o repórter no corredor, ele é guitarrista, teve banda na faculdade, quando era professor tocava em festa de aluno. No trato ali do Supremo, ele tem um trato muito leve, né? Tanto com a imprensa quanto com os seus ministros. Ele é muito conciliador. É engraçado porque em 2012 todo mundo ficou surpreso quando ele pegou uma guitarra e tocou um dia de domingo na posse do Joaquim Barbosa. Só um parêntese, não conta pra ninguém não, tá? Você que tá escutando a gente. Tocou mal barbaridade. Mas tudo bem, valeu ali o showzinho, entendeu? O vídeo tá disponível no YouTube aí, alguém quiser procurar vai encontrar com certeza esse vídeo aí, né? Vai encontrar, mas ele toca direitinho, mas é nota 5, assim. Vai ter com alguns guitarristas ali, olha, toca 5, nota 5 e tal. E o detalhe é que ele é tão bem relacionado, você falou, que tem até artistas que ele convidou aí pra posse, né? Sim, ele convidou o Michael Sullivan, né? Grande compositor, carioca. Ele é amigo do Arlindo Cruz, né? O Arlindo Cruz hoje tá na UTI, né? Ele convidou também Raimundo Fagner. Ele, inclusive contou pra gente uma vez que ele tocou com a Daniela Mercury também no início dos anos 90. Então, esse é o próximo presidente do Supremo. É um cara que tem uma preocupação com o combate à corrupção, sim. Não é fácil, porque ele provavelmente vai ter muitas derrotas, porque vários processos não dependem dele, né? Dependem de uma questão de turma. Né? Também vai depender um pouco também do perfil do próximo ministro que o presidente Jair Bolsonaro indicar. Então é isso, Márcio. E aí, internamente, os ministros estão com uma expectativa muito, muito boa em relação ao Fux. Eu, conversando com alguns ministros na semana passada, uma frase que ficou muito latente entre os ministros foi: espero que o Supremo volte a ter tranquilidade. Wilson Lima, mais uma vez, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, mestre. Grande abraço. Cuidem-se bem. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!